Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Neste momento, nós vamos dar início à cerimônia de abertura do 25º Fórum da Liberdade, uma realização do Instituto de Estudos Empresariais IEE. O Fórum da Liberdade deste ano aborda o tema 2037. Que país será o seu? Nossa mesa principal é composta pelas seguintes autoridades: presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Ricardo Gomes; representante da presidência da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Cassiá Carpes; presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Marcelo Bandeira Pereira; senhora senadora da República, Ana Amélia Lemos; deputado federal Nelson Marquesan Júnior, neste ato representando o presidente da Câmara Federal; secretário municipal da Fazenda, Roberto Bertoncini, neste ato representando o prefeito de Porto Alegre, José Fortunati; presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, vereador Mauro Zacher; reitor da Pontifícia Universidade Católica de Porto Alegre, Joaquim Clotet; presidente da OAB-RS, doutor Cláudio Lamáquia; presidente da Federação, José Paulo Dornelles Cairoli; presidente da Fiergs, Heitor Miller; vice-presidente do Sistema Fecomércio, Arno Gleisner; presidente do Sindilojas, Ronaldo Cielichov; presidente do Conselho de Administração da Gerdau, Jorge Gerdau Johann Peter, representando as lideranças empresariais; diretor da Souza Cruz, Dimar Froza, representando os patrocinadores e apoiadores do 25º Fórum da Liberdade; homenageado com o Prêmio Libertas, Carlos Fernando Souto; homenageado com o Prêmio Liberdade de Imprensa, Nelson Sirotsky; presidente da ADVB-RS, Telmo Neto Costa Júnior; presidente da ARP, Fábio Bernardi; vice-presidente do Sinduscom-RS, Mauro Tolguinha; presidente da Lidsul, Gustavo N; presidente do Instituto Liberdade, Henri Chazan; diretora executiva do Instituto Millennium, Priscila Barbosa Pereira Pinto; presidente do Mises Brasil, Hélio Beltrão; demais autoridades aqui presentes, participantes, estudantes presentes a este nosso evento, representantes da imprensa, senhoras e senhores. Quero, neste momento, convidá-los a, em pé, acompanharmos a execução do Hino Nacional. Obrigada. Por favor. Inicialmente, nós queremos agradecer àqueles que são os nossos patrocinadores, Gerdau e Souza Cruz. Agradecemos também aos nossos apoiadores, CNI, Ipiranga e Instituto Ling. Também um agradecimento à parceria
com a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e a Faculdade de Administração, Contabilidade e Economia, FACE, escola de negócios mais antigas do sul do país, e o apoio institucional da FIERGS, Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul. Este evento, senhoras e senhores, é auditado pela PricewaterhouseCoopers, auditores independentes. Quero, para fazer a sua saudação de boas-vindas a todos os senhores, de imediato, convidar a fazer uso da palavra o senhor presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Ricardo Gomes. Ilustríssimo senhor deputado Cassiá Carpes, nesse ato representando a presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em seu nome gostaria de saudar todas as autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam bem-vindos ao 25º Fórum da Liberdade. Em 1988, o Instituto de Estudos Empresariais realizou o primeiro Fórum da Liberdade. O Brasil estava escrevendo a Constituição, retomando a democracia após o regime militar. Não tínhamos eleições presidenciais diretas. Éramos um país de fronteiras fechadas ao comércio internacional. A inflação superava a marca de 1000% ao ano. No mundo, o Muro de Berlim ainda estava de pé. E ainda existia a União Soviética, embora já empobrecida e apodrecida pelas décadas de comunismo. Este era o mundo do primeiro Fórum da Liberdade. Falar em privatizações era quase um crime de lesa pátria. Exigia uma coragem imensa. Coragem que aquele grupo de associados do IEE teve. Começou ali um evento que hoje é o maior espaço de debate de ideias da América Latina. De lá para cá, o Brasil mudou muito, e o mundo também. Conseguimos vencer a hiperinflação com o Plano Real, e a estabilidade da moeda nos permitiu ter uma economia mais sólida. Era impossível para empresas e pessoas fazerem planos de longo prazo em um ambiente tão instável. Também a democracia se consolidou, com eleições diretas em todos os níveis da federação e com transição pacífica e natural de poder entre o mandatário que deixa o cargo e aquele que irá assumi-lo. Abrimos nossa economia ao mundo, em parte. Quem não tem em casa algo importado? E qual empresa não exporta ou não gostaria de exportar? Temos, sem dúvida, um Brasil muito melhor do que aquele de 1988. Mas será que isso basta? Será que sermos melhores do que fomos há 25 anos é a nossa meta de sucesso? Qual será o Brasil que teremos nos 25 anos que virão? Não nos contentaremos com mais do mesmo. Não admitiremos a repetição no futuro dos erros do passado e do presente. Como estará nossa democracia em 2037? Hoje, ela funciona bem para apurar os votos que são digitados nas urnas. Mas e depois? Entre a proclamação do resultado das eleições e a posse dos eleitos, só se discutem cargos. Qual partido ganha, qual ministério ou qual secretaria? Apenas após a distribuição dos cargos é que saberemos se o governo que elegemos tem ou não maioria no parlamento. Aqueles que ficaram de fora da distribuição dos cargos ainda competem na corrida das emendas orçamentárias, que permitem ao Executivo atender interesses específicos de alguns parlamentares, às vezes em troca de um voto em alguma lei. Emendas e cargos significam, sabemos, contratos, controle sobre contratos do governo, portas abertas à corrupção e ao desvio de verbas que terminam, às vezes, por abastecer campanhas ou mesmo bolsos de corruptos. E assim, a maioria no parlamento não depende do nosso voto, mas dos cargos que o Executivo distribui e das emendas que atende. Uma forma de controle sobre o Legislativo que destrói a separação de poderes que sonhamos na Constituição. Por isso, o presidente da República no Brasil é o ápice da concentração de poder na pátria.
Como disse Ronald Reagan, a concentração de poder sempre foi inimiga da liberdade. Espero que no Brasil de 2037 os votos dos cidadãos tenham valor e que governante nenhum tenha mais poder do que o mais simples dos cidadãos. Como estará nossa economia em 2037? Espero que, livre da tributação excessiva, da burocracia acachapante e da infame regulação, a regulação que distorce o mercado, impedindo a ação e a inovação de empreendedores, a burocracia envolvida na abertura de um novo negócio, por menor que ele seja, é aterradora. A quantidade de autorizações e permissões necessárias são exemplo do controle governamental e símbolos do medo que temos da liberdade. A carga tributária entregue ao Estado no Brasil é de 40% da riqueza nacional e, portanto, 40% da riqueza nacional é subtraída das pessoas. O argumento é o oferecimento de serviços à população. Julgo desnecessário comentar a qualidade dos serviços públicos que são oferecidos em troca no Brasil. A propósito, penso que cabe perguntar como estará a economia também do Rio Grande do Sul em 2037. Temos perdido espaço no Brasil, perdido competitividade. Em 2003, tínhamos 7,35% do PIB brasileiro. Hoje, não passamos de 6,5%. Estamos crescendo menos do que a média nacional há pelo menos 7 anos consecutivos. Entre 2002 e 2010, enquanto o avanço aqui no Estado foi de 25%, o Brasil cresceu 36,5%. O Estado migrou, na última década, da primeira para a quarta posição no ranking de educação do país. E perdemos 2 posições no cálculo do Índice de Desenvolvimento Humano no ranking dos estados. Por isso, nos frustra que o governador Tarso Genro tenha declinado o nosso convite para estar aqui nessa noite e participar do debate sobre o futuro do Rio Grande do Brasil. Ainda mais porque ontem recebi, das mãos dos nossos amigos do Instituto Líderes do Amanhã, do Espírito Santo, um exemplar do plano estratégico daquele Estado para crescimento nos próximos 25 anos. Penso que, se o governador estivesse aqui, deveríamos perguntá-lo por que o Rio Grande do Sul não tem um plano como esse. No 50º Fórum da Liberdade, em 2037, eu espero que nós falemos da educação brasileira como um exemplo de sucesso e não como um problema para o país. Hoje, no ranking do PISA, que compara a qualidade de educação aplicando testes a alunos de diferentes países, ocupamos a posição 53 entre 65 países avaliados, atrás do México, do Uruguai, da Jordânia, da Tailândia, de Trinidad e Tobago. O Ministério da Educação parece fingir que não vê. Aqui no Rio Grande do Sul, o debate é o pagamento do piso nacional aos professores. Nem medidas de longo prazo, nem soluções viáveis e inovadoras são apresentadas. Será que continuaremos no mais do mesmo? Se em 1988, no primeiro fórum, falar em privatização era lesa pátria, hoje falar que os sindicatos de professores têm poder abusivo, que não há metas de qualidade e meritocracia na educação, e apontar o fracasso do sistema de ensino público no Brasil, não é crime de lesa pátria, é dizer o que todos nós já sabemos, é repetir o óbvio. Mas parece que ficamos nisso, vai só até aí. Paramos no diagnóstico, sem atuarmos na solução do problema, não há tratamento. É preciso coragem, não há ofertas de tratamento. É preciso coragem para romper com o modelo atual, baseado em um controle governamental. Ponham no Google o nome do pesquisador James Tooley e verão um trabalho que mostra a iniciativa privada em educação atendendo as favelas mais pobres da cidade mais pobre de um dos países mais pobres do mundo, a Nigéria. A iniciativa privada com escolas que cobram mensalidades entre 2 e 7 dólares e que performa
constantemente melhor do que as escolas públicas nos testes que são feitos. Falta-nos a coragem para tentar algo assim? E a nossa infraestrutura? Sabemos que a Copa do Mundo não vai resolver a nossa deficiência de estradas, aeroportos, etc. Será que estaremos ainda esperando os investimentos públicos com o dinheiro que sobrar da corrupção e não for consumido pela ineficiência? Ou deixaremos o empreendedorismo agir também nesses setores? Quem esteve aqui no 23º Fórum da Liberdade viu o fundador de uma companhia aérea, David Neeleman, pedir ao governo que o deixasse construir um aeroporto, por favor. Pelo menos um terminal no aeroporto de Congonhas. Tomara que em 2037 possamos falar de uma infraestrutura eficiente que não subtrai a competitividade das empresas brasileiras. Ou não percebemos que o único setor da infraestrutura brasileira que funciona satisfatoriamente é o da telefonia, coincidentemente ou não, aquele que foi privatizado? E o que diremos, então, no futuro, de nossas liberdades civis? Poderemos falar de uma imprensa livre? Ou teremos estabelecido o que se chamou, num eufemismo sinistro, de controle social da mídia? Um país que sofreu durante décadas a censura de um regime militar não pode cair na armadilha de entregar ao governo o controle da imprensa. Como disse Thomas Jefferson, se eu tivesse que escolher entre ter um governo sem jornais e ter jornais sem um governo, não hesitaria em escolher o segundo. Poderemos escolher o que comer, o que beber, o que fumar em 2037? Ou alguém de Brasília decidirá por nós? Talvez sejamos proibidos de consumir um produto que queremos por uma lei aprovada naqueles moldes que mencionei, em troca de cargos, em troca de emendas. Mas não, nada está perdido. O destino não é manifesto. Não estamos deitados em berço esplêndido. A sociedade brasileira não está silenciosa mais. Movimentos da sociedade civil, como a Agenda 2020, Todos pela Educação, Parceiros Voluntários, o Movimento Brasil Eficiente, o Movimento Brasil Competitivo e inúmeras iniciativas de empresas e pessoas dedicadas a levar o Brasil a atingir o seu potencial, tudo está se levantando na sociedade. Uma mostra de como a sociedade tem o poder de se organizar e suprir, sem o comando governamental, essas deficiências. Sabemos que a gestão privada tem muito a ensinar à gestão pública e já o está ensinando. Tudo dependerá, senhores, de nós. O Brasil de 2037 será o que fizermos dele. Em nossa larga história, já rompemos com Portugal, com a monarquia, com a escravidão, com a República Velha, com o varguismo, com o regime militar. É hora de rompermos com o modelo de Estado obeso que construímos. Todos os graves problemas que mencionei, da corrupção à educação, da tributação à supressão de direitos, estão relacionados diretamente com o gigantismo do Estado brasileiro. Para avançarmos rumo a um Brasil mais livre e mais próspero, precisamos limitar o tamanho do Estado e o poder dos governos. O modelo de país que temos, em que de Brasília comanda-se tudo, este modelo está esgotado. Não avançaremos mais sem liberdade. A prosperidade, a tolerância, o empreendedorismo, a inovação são marcas do povo brasileiro e a sociedade saberá, sim, alcançá-los sem imposição de qualquer governo. Não há por que temer a liberdade. Este 25º Fórum da Liberdade quer justamente provocar a discussão sobre o Brasil que queremos e também sobre o que é preciso fazer para alcançarmos esse país. Em 2 dias de debate, falaremos de alguns dos pontos mais cruciais para o destino de nossa nação. Toda essa discussão não seria possível sem o apoio de pessoas, empresas e entidades que merecem o nosso agradecimento. Quero agradecer a Gerdau e a Souza Cruz, empresas que acreditam na liberdade e no Brasil, na força do povo brasileiro para decidir seus destinos. Sua contribuição para o futuro do Brasil é imensurável.
Agradeço também o apoio da CNI, do Instituto Ling e da Ipiranga. Sem o seu voto de confiança, esse evento não seria possível. Quero agradecer também o apoio institucional da Fiergs, a parceria da PUC e da FACE. Obrigado também ao Serasa Experian e ao Instituto Mises Brasil, patrocinadores do livro Pensamentos Liberais e da nossa mostra de cinema, respectivamente. Agradeço também ao Instituto Millennium, ao Instituto Friedrich Naumann da Alemanha e à Helial, Rede Liberal da América Latina, pelo apoio na realização do almoço de abertura deste evento que foi realizado hoje ao meio-dia. E obrigado também à PricewaterhouseCoopers, que audita as contas do Fórum da Liberdade. Muito obrigado a todos os envolvidos no Fórum da Liberdade. A injustiça se avizinha quando tentamos nomear todos aqueles a quem devemos agradecer, mas eu devo me aventurar a algumas citações pessoais. Muito obrigado, em primeiro lugar, à diretoria do Instituto de Estudos Empresariais. Getúlio Reale, vice-presidente, Maurício Filipon, diretor de eventos, Raul Kreff, diretor financeiro, Stefânia Nunes, diretor de comunicação, Fábio Osterman, diretor de formação, e muito especialmente Carolina Furmeister, diretora do Fórum da Liberdade, que desde o início da gestão não poupa esforços para que estejamos aqui essa noite. Obrigado a todos os palestrantes, todos os debatedores, por dividirem suas ideias conosco. É para ouvi-los que nos reunimos aqui. A associada do IEA, Lisiane Prati, que comandou o ciclo de Cinema, Cultura e Liberdade, que antecedeu os debates do Fórum. Ao Vicente Perrone, executivo do Fórum da Liberdade e sua equipe, ao time da Capacitar, brilhante na organização do evento, a Priscila Montandon, jornalista que desenvolveu a mostra sobre a história do Fórum, que está exposta aí fora, a Mariana Camardelli, curadora da exposição Retratos de Expressão Brasil 2037, a equipe do IEE, Annelise, Dornelis Dias, Luciana Vieira da Cunha e Tatiane Schneider, aos amigos de diversas entidades parceiras que estão aqui essa noite, dos Institutos de Formação de Líderes de Belo Horizonte e São Paulo, do Instituto Líderes do Amanhã do Espírito Santo, do Instituto de Estudos Políticos de Portugal, novo parceiro do IEE, do Ordem Livre, além dos já citados Instituto Mises Brasil, Instituto Millennium, Instituto Friedrich Naumann da Alemanha. Muito especialmente, muito obrigado aos amigos da Helial, a Rede Liberal da América Latina, que hoje tem aqui no Fórum mais de 40 lideranças latino-americanas para debater conosco. Obrigado a todos os membros da imprensa que fazem com que o debate que acontece aqui transcenda este espaço e alcance a sociedade por inteiro. Obrigado a todos os familiares, sócios, namorados, namoradas, esposas, maridos e amigos que abriram mão de nossa convivência nos intensos meses de preparação dessa noite e do dia de amanhã. Ideias têm consequências, e o resultado de tudo o que fizemos fará valer a pena o esforço que, com gosto, nós dedicamos. Especialmente, muito obrigado a todos os associados do Instituto de Estudos Empresariais. Nos seus 28 anos de vida, o Instituto tem servido à sociedade com líderes com valores, líderes que demonstram na sua atividade todo o aprendizado que o Instituto oferece. São 25 anos de Fórum da Liberdade, pelo esforço de 25 gerações, mais todas as gerações do IEE que antecederam a criação do Fórum, unidas em torno de um ideal. É pelo ideal e sempre pelo ideal que nós nos dedicamos. Por fim, devo dizer que não estaríamos aqui se não fosse pelo esforço conjunto, dirigido de um ideal, por um ideal de um país melhor. A sociedade brasileira venceu a inflação, venceu a ditadura. Evitamos o desastre socialista no qual afundam vários de nossos vizinhos de continente. Não temos o direito de não enfrentar os nossos problemas. Há muito em jogo. O rumo do país, o país que nossos filhos encontrarão, sim, mas acima de tudo, as nossas vidas, a nossa liberdade, o nosso futuro estão em nossas mãos nesse momento.
Sejamos os arquitetos de nosso próprio destino. Muito obrigado e um bom Fórum da Liberdade. Senhoras e senhores, neste momento, nós vamos proceder à entrega do Prêmio Libertas 2012. Vou esperar só o presidente concluir os seus cumprimentos. Presidente, eu vou lhe convidar para voltar aqui. Por favor. Para receber das mãos do presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Ricardo Gomes, para receber o Prêmio Libertas 2012, eu quero convidar também aqui à frente do palco o senhor Carlos Fernando Souto. Formado pelo OPM Program da Harvard Business School em 2005, especialista em Filosofia e Economia Política em 94 pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, formado em Ciências Jurídicas e Sociais em 89 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Carlos Fernando Souto foi presidente do IEE em 94 e 95, do qual também foi diretor e conselheiro. Também presidiu o Instituto Liberdade do Rio Grande do Sul, Conselho Nacional dos Institutos Liberais, CONIL e a ANCHAM, Rio Grande do Sul. É sócio do escritório Veirano Advogados, no qual exerceu a função de CEO ao longo dos últimos 6 anos. O escritório conta com aproximadamente 700 pessoas, dentre elas 270 advogados. Vamos ouvir agora a palavra do Prêmio Libertas 2012, Carlos Souto, por favor. Pequeno detalhe técnico. Ler as palavras certas, né? Senhor presidente Ricardo Gomes, senhoras e senhores, estou muito honrado com esta premiação no ano em que o Fórum da Liberdade completa seu primeiro quartel de século. E não poderia ser diferente, pois fazer parte desta história é uma honra. O Fórum da Liberdade conquistou destaque e credibilidade ao redor do mundo, ao provocar o debate sobre a liberdade a partir de perspectivas ousadas para os padrões brasileiros e contemporâneas para os padrões globais. E o fez, diga-se, respeitando e estimulando o contraditório e negando a máxima de que brasileiros são avessos a conflitos. Por este palco, ao longo de 25 anos, passaram empresários de sucesso, lideranças políticas brasileiras e estrangeiras e pensadores de diferentes matizes. Ao menos 5 vencedores de Prêmio Nobel fizeram-se presentes. Graças ao Fórum da Liberdade, sentaram-se em torno da mesma mesa, de forma inédita, Paulo Francis, Roberto Campos e Mário Vargas Llosa. Naquela semana, Paulo Francis, conhecido por seu estilo pouco afetuoso, concluía sua coluna Diário da Corte, lida em todo o Brasil, da seguinte forma: Llosa fez 59 anos em Porto Alegre, comemorados por quem participou do acontecimento. É uma honra estar vivo e poder lê-lo, agora acrescida do prazer de conhecê-lo pessoalmente. Foram dias felizes em Porto Alegre. Parafraseando ironicamente Che Guevara, finalizou: 1, 2, 1000 Fóruns da Liberdade. Também deste palco, assistimos o presidente mundial da Renault-Nissan, o brasileiro Carlos Ghosn, dizer que havia aberto espaço em sua tumultuada agenda por se tratar este fórum de um dos mais importantes eventos para debate de ideias do mundo. O celebrado jurista Richard Epstein ocupou este palco quando no Brasil debatia-se a revisão da Constituição Federal para alertar que era absurda a quantidade de dispositivos menores inseridos na Carta Brasileira.
O economista Walter Williams aqui esteve para ensinar que dinheiro é certificado de desempenho e que o único efeito do salário mínimo é gerar desemprego. Jorge Gerdau Johann-Peter abrilhantou sucessivas vezes a história do Fórum e de nós todos. Donald Stewart Jr. mostrou que a lei de locações contribuiu para a formação das favelas nas cidades brasileiras, inclusive as do Rio de Janeiro, onde vivia. Og Leme, assim como Israel Kirzner, trouxe as luzes e os fundamentos da Escola Austríaca de Economia e sua crença no indivíduo. De forma mais reservada, William Ling erigiu constantemente o apoio que fez a diferença. E ainda muitos e muitos que poderiam e até deveriam ser aqui referidos. Tivemos na história do Fórum da Liberdade libertários, populistas, sociais-democratas, liberais clássicos, comunistas, trabalhistas, objetivistas, entre tantos outros. E o que pautou os debates, sempre tendo a liberdade como pano de fundo, foi a animada tensão entre a economia de mercado e as intervenções governamentais. Pode-se dizer que o Brasil, nesses 25 anos, passou por uma verdadeira revolução, e o Fórum da Liberdade a acompanhou e influenciou. Vivemos a democratização do país, apesar de ainda estarmos aprendendo o significado de democracia. E não só na política, mas também na economia, vivenciamos um processo de abertura. Em 1987, pelo menos 2.400 produtos sofriam restrição de importação. A tarifa média sobre bens importados girava em torno de 77%. Hoje, ainda há restrições, mas o número é inferior, com a alíquota média nos últimos 5 anos em torno de 10%. De 1991 a 2008, 123 processos de privatização foram concluídos, gerando receitas de 106 bilhões de dólares, além da transformação perpetrada nessas empresas e seus mercados. A inflação anual de 4 dígitos entre 1988 e 1990 e 1992 e 1994 caiu para 1 dígito a partir de 1996. Com as reformas econômicas dos anos 90, houve crescimento do PIB, abriu-se a economia, conquistou-se a estabilidade, a inflação foi controlada e ficamos um pouco menos irresponsáveis quanto ao déficit público. Tanto assim que o investimento estrangeiro no Brasil nos últimos 5 anos alcançou a marca de 255 bilhões de dólares, 66 apenas no ano passado. As reservas brasileiras, a partir de 2007, ultrapassaram a dívida externa. Com isso, houve a evolução econômico-social de mais de 43 milhões de pessoas e chegou-se à taxa de desemprego nacional, ao final de 2011, de 6%. Outros dados relevantes poderiam ser lembrados, mas o importante neste contexto é não tratar apenas do sintoma, mas também das suas causas. Destacarei, senhor presidente, 2 aspectos e concluirei. O primeiro é que o grande mérito dos governos nessa evolução foi diminuir a intensidade de sua participação, dando espaço aos agentes empreendedores fazerem a transformação que apenas a cooperação social, calcada no risco e na meritocracia, próprias da economia de mercado e da ordem espontânea, consegue fazer. O que fez a diferença, portanto, foram silenciosas iniciativas de indivíduos anônimos. A redução dos tentáculos públicos, ainda que parcial, está diretamente relacionada ao desenvolvimento observado pela sociedade brasileira. O segundo é que não se deve retroceder. Espera-se, no mundo integrado e com compartilhamento das informações pela tecnologia, que se melhor entenda que a ação empresarial e ambiente de plena concorrência é melhor que a tributação e a intervenção pública para se enfrentar e resolver as questões mais relevantes de qualquer nação. Para ilustrar, eis um pequeno dilema. As senhoras e os senhores prefeririam investir na companhia PDVSA da Venezuela ou em fatia da Apple americana? Prefeririam que seus negócios fossem geridos por Hugo Chávez ou alguém como Steve Jobs? Indo além, as senhoras e os senhores gostariam, a partir de qualquer perspectiva, que seus filhos vivessem em Palo Alto, na Califórnia, ou na periferia de Caracas, La Paz, Quito, Buenos Aires, Havana ou na obscura Pyongyang?
Na Argentina, hoje, para quem não sabe, a Repsol foi encampada pelo governo. O que quero dizer é que os erros dos governantes ficarão ainda mais evidentes e reações virão. Houve-se, vez por outra, por exemplo, a ideia de se cercear a liberdade de imprensa. No Brasil, nexo de causalidade nunca foi uma força. Dada a profusão assustadora de notícias a respeito da corrupção, que está incrustada em todo o país, feito uma epidemia insolúvel, há quem pense em atacar a divulgação das notícias. Mesmo os esforços mais recentes da Presidência da República, ao demitir ministros de Estado, que até motel pagaram com verba pública, esforços esses dignos de elogios, parecem pouco. Precisamos de muito mais. A carga tributária brasileira já atingiu praticamente 36% do PIB e cresce mais aceleradamente que o próprio PIB. É como se o sócio da empresa Brasil, chamado governo, estivesse crescendo a sua participação nessa empresa ano após ano, quando o que precisamos é exatamente o inverso. Notem que o governo, apesar de arrecadar tanto, investe apenas 0,6% do PIB, e sabe-se lá com que critérios e resultados. Com tantos recursos e equivalente ineficiência, corrupção, desperdício, injustiças, perdas de oportunidades são e serão consequências inevitáveis. Certamente não se resolve o problema da falta de competitividade das empresas nacionais com aumento de tributos sobre produtos importados. Não é tampouco através da redução de juros por bancos públicos que se regula a competição entre os bancos. Isso é política de curto prazo e populista. É simplesmente falta de preparo e desrespeito com o cidadão. Com menos tributos e mais liberdade de competição, poderíamos ter avançado muito em educação, solucionado tempestivamente os problemas de infraestrutura, prestado melhores serviços na área de saúde. Poderíamos estar vivendo com mais segurança, poderíamos ser mais felizes. Governos não geram riqueza, mas podem impor pobreza. Se olharmos o que está acontecendo na Europa com o mínimo de atenção, poderemos melhor entender o risco que estamos correndo se não levarmos adiante e com mais velocidade as reformas estruturais tão conhecidas e necessárias. O problema, como disse Roberto Campos, é que, usualmente, o governo não passa de um aglomerado de burocratas e políticos que almoçam poder, promoção e privilégios somente na sobremesa pensam no bem comum. Oportunidades, especialmente neste momento da nossa história, compõem o maior ativo que poderíamos querer. E as temos aos borbotões. A dúvida é, vamos poder aproveitá-las? Vamos atrair mais investidores e desenvolver um ambiente onde viceje a força empreendedora? Ou investiremos na sabotagem das estatísticas e na irregular tomada do público por parte de poucos? Afinal, onde desejamos efetivamente estar quando 2037 chegar? O Brasil é o B dos BRICS, mas não somos um país de cultura milenar como Rússia, Índia e China. Somos um país continental, democrático, que foi colonizado, multicultural, com população ainda jovem, mobilidade social e amplos recursos naturais. Somos mais parecidos, ouvi recentemente, com os Estados Unidos da década de 50. Pensemos nessa perspectiva sobre o que podemos e devemos exigir dos governos e, sobretudo, de nós mesmos, pois há muito a ser feito. Como escreveu Paulo Francis, 1, 2, 1000 fóruns da liberdade, aqui e Brasil afora. Agradeço ao IEA pela homenagem. Muito obrigado. Dando continuidade a esta cerimônia de abertura do 25º Fórum da Liberdade, anunciamos neste momento o nosso homenageado com o Prêmio Liberdade de Imprensa 2012, Nelson Sirotsky. Convidamos o presidente do Instituto de Estudos Empresariais, Ricardo Gomes,
para que proceda a entrega do prêmio ao senhor Nelson Sirotsky, a quem convidamos também, por gentileza. Presidente do Grupo RBS e também do Conselho de Administração da empresa. É filho do fundador da RBS, Maurício Sirotsky Sobrinho. Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concluiu a pós-graduação em Executive Management na University of Southern California. Em 2004, assumiu a presidência da Associação Nacional de Jornais, a ANJ, tendo presidido a entidade por 2 mandatos. É diretor da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, ABERT, e presidente da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho. Senhoras e senhores, vamos ouvir agora, neste momento, a palavra do Prêmio Liberdade de Imprensa 2012, Nelson Sirotsky, por favor. Excelentíssimo, meu caro presidente Ricardo Gomes, presidente do IEE, em seu nome quero saudar a todos os empresários aqui presentes, a todos os participantes desse 25º Fórum da Liberdade. Minha cara amiga, senadora Ana Amélia Lemos, querida ex-colega, brilhante senadora, também em seu nome gostaria de saudar a todas as autoridades presentes a esta sessão de abertura. Permitam-me saudar o Jaime Sirotsky, presidente emérito da RBS, os meus companheiros do Comitê Executivo da RBS, da diretoria executiva da RBS aqui presentes, os companheiros do Comitê Editorial da RBS, que são as lideranças de todos, as lideranças editoriais de todos os nossos veículos, todos aqui presentes, companheiros diretores da RBS, companheiros comunicadores e jornalistas da RBS, e na figura do amigo também, Francisco Paulo Santana, quero saudar os mais de 1.250 jornalistas e comunicadores do nosso grupo, com quem eu tenho muito orgulho em dividir esta premiação. Saúdo ainda a presença de familiares, minha esposa Nara, meu filho Roberto, e boa noite a todos os senhores e todas as senhoras. Liberdade de expressão e liberdade de imprensa são irmãs gêmeas e filhas da democracia. O ministro Carlos Aires Brito, que daqui a 3 dias estará assumindo a presidência do Supremo Tribunal Federal, costuma dizer que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa têm precedência sobre os demais direitos previstos pela Constituição, inclusive sobre a defesa da privacidade e da honra. Quero chamar a atenção aqui que o futuro presidente do STF considera que a liberdade de imprensa é um direito constitucional. Então, ao contrário do que algumas pessoas pensam, não é um direito das empresas de comunicação nem dos jornalistas. Para nós, a liberdade de imprensa é um dever. A liberdade de expressão é um direito dos cidadãos, um direito de todos vocês, um direito de cada um de nós como indivíduos. O Fórum da Liberdade, nos seus 25 anos, tem sido um desses momentos sagrados da liberdade de expressão, no qual cada orador pode dizer o que pensa e contar com a atenção de uma plateia qualificada, como ocorre aqui comigo agora, nesta abertura do Fórum da Liberdade. É o que farei nos próximos minutos. Primeiramente, gostaria de agradecer à direção do IEE por me conceder tão relevante homenagem. Estou lisonjeado e recebo esse prêmio, como já disse, como uma homenagem para o Grupo RBS. É um reconhecimento aos nossos valores, cultuados desde a nossa fundação em 1957. Entendo também
que preciso agradecer aqui pelo trabalho de cada um dos mais de 6.000 colaboradores da RBS, trabalho esse que desenvolvem no seu dia a dia, no aperfeiçoamento e na consolidação de uma cultura de excelência empresarial, de ética e de responsabilidade. É em nome deles que estou falando aqui. Quero usar também esse momento de plena liberdade de expressão para, com transparência, compartilhar pensamentos sobre o tema e também para exercer o meu direito de criticar. Endereço aqui a minha crítica mais contundente a todos aqueles que não compreendem a liberdade de expressão como uma liberdade essencial e que tentam diminuí-la e tentam desmoralizá-la. Vejam o paradoxo praticado por alguns parlamentares no Congresso Nacional, que, inconformados com a absoluta vigilância da imprensa livre do nosso país, com o intuito de retalhar, propõem leis absurdas que, se aprovadas, violam o princípio de liberdade de expressão. Por outro lado, há o artifício de criação de conselhos de comunicação que nada mais são do que a mal disfarçada intenção de governantes de interferir no processo da livre comunicação. Controle de informação não é assunto para poder público. Nesse sentido, lamento mais uma vez a decisão do governo do Estado do Rio Grande do Sul e de seu governador de insistir na criação de um conselho de comunicação cuja essência é incompatível com esse princípio de liberdade que estamos reafirmando hoje. Meus amigos, quero aproveitar ainda esse momento emblemático de liberdade de expressão para reafirmar um compromisso. O compromisso do jornalismo com a verdade, com a ética e com a transparência. O compromisso particular do Grupo RBS com os interesses e as necessidades dos seus públicos. Nosso guia de ética e autorregulamentação jornalística é uma espécie de contrato de transparência da empresa com seus leitores, telespectadores, ouvintes e usuários dos nossos serviços nas plataformas digitais. São orientações internas para nossos jornalistas e comunicadores, com o propósito de garantir a qualidade, a isenção e a utilidade das informações e serviços que oferecemos aos nossos públicos. São também mecanismos transparentes de forma de acesso do público a nossos profissionais e aos nossos veículos de comunicação. A palavra autorregulamentação entrou definitivamente no nosso vocabulário e significa o exercício da liberdade de expressão na sua plenitude, mas com responsabilidade que esse exercício requer. Na RBS, isto não é retórica, é prática nos nossos comitês, nas nossas redações, no nosso processo diário de levar ao público informação independente e plural. Meus caros senhoras e senhores, quero aproveitar também esse momento de liberdade de expressão para manifestar a minha confiança na democracia brasileira. Como não confiar numa democracia que deixou para trás o autoritarismo, o atraso e a miséria crônica? Como não confiar numa democracia que superou crises econômicas e já nos garante, por 18 anos consecutivos, moeda estável e inflação controlada? Como não confiar numa democracia que derrubou a lei de imprensa e nos contemplou com avanços legislativos inegáveis, como o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Maria da Penha, a Lei da Responsabilidade Fiscal, a Lei da Ficha Limpa e, agora mesmo, a Lei de Acesso à Informação Pública, que pretendemos seja efetivamente cumprida a partir de maio, data de início da sua vigência, pelos órgãos públicos dos 3 poderes no âmbito federal,
estadual e dos municípios. Como não acreditar numa democracia cuja imprensa denuncia com a mesma ênfase um escândalo como o do Mensalão, que envolveu políticos ligados ao governo, e um episódio como o do senador Demóstenes Tous, até então, uma das liderantes mais fortes da oposição a esse mesmo governo. Quero aproveitar esse momento de liberdade de expressão para defender a imprensa livre como um dos sustentáculos desta democracia. Por isso, volto ao tema da tentativa de controle sobre a mídia, que de vez em quando governantes, legisladores e magistrados tentam ressuscitar. O melhor controle da mídia, disse outro dia a própria presidente Dilma Rousseff, é o controle remoto, que permite aos cidadãos selecionar o que desejam ver ou até mesmo desligar os aparelhos que lhes dão acesso a conteúdos jornalísticos e ao entretenimento. Estou convencido de que ninguém, a não ser o próprio público pelo livre processo de escolha, tem o direito de controlar a informação. Decisões judiciais em caráter liminar que proíbem antecipadamente a divulgação de determinada matéria nada mais são do que um ato de censura. Propostas de legislações que procuram garantir, entre outros, o legítimo direito de resposta, que, a meu ver, deve ser tratado diretamente entre as partes, também nada mais são do que mecanismos inibitórios à livre expressão e à liberdade de imprensa. O projeto de Lei 141, de 2011, proposto pelo senador Roberto Requião, é um exemplo objetivo desse tipo de distorção. Se me permitem, caros amigos, gostaria de aproveitar esse momento para reafirmar que a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa não precisam de mais leis e de mais regulamentações. Temos leis suficientes que permitem, diante do impasse, que a via judicial possa ser acionada, em última instância, para resolver questões relacionadas à liberdade de expressão e de imprensa. Nossa Constituição é suficientemente clara ao definir de forma inequívoca que é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independente de censura ou licença. Felizmente, nosso país temos também homens lúcidos, como já mencionado o futuro presidente do STF, que, ao participar recentemente aqui em Porto Alegre do programa Painel RBS, enfatizou, abre aspas, a Constituição é a lei orgânica sobre a liberdade de imprensa. Nenhuma outra lei pode ter a pretensão de conformar a liberdade de imprensa. Não pode haver lei dispondo sobre o tamanho e a extensão da liberdade de imprensa e a sua duração. Fecha aspas. Senhoras e senhores, encerro esse momento especial compartilhando com vocês o preâmbulo da Declaração de Chapultepec, documento aprovado pela Sociedade Interamericana de Imprensa, em defesa da liberdade de expressão, que sintetiza muito bem o meu agradecimento por esta homenagem que muito me orgulha. Aspas. Somente através de livre expressão e circulação das ideias, da busca e difusão de informações, da possibilidade de indagar e questionar, de expor e reagir, de coincidir e divergir, de dialogar e confrontar, de publicar e transmitir, é possível manter uma sociedade livre. Só mediante a prática desses princípios será possível garantir aos cidadãos e grupos seu direito de receber informação imparcial e oportuna. Somente com a discussão aberta e a informação sem barreiras, será possível buscar respostas para os grandes problemas coletivos, criar consensos, permitir que o desenvolvimento beneficie a todos os setores, exercer a justiça social e prosseguir na obtenção da equidade. Fecha aspas. O tema desta 25ª edição do Fórum da Liberdade
é uma visão para o Brasil nos próximos 25 anos. Como todos vocês, espero um país melhor, com menos desigualdade, com mais educação e, por consequência, com mais desenvolvimento. Espero ainda uma sociedade democrática que encontra a liberdade de expressão e a liberdade de imprensa entre os seus valores mais sólidos. Finalizo dizendo que o Fórum da Liberdade, ao reconhecer a cada ano o Prêmio de Liberdade de Imprensa, dá também a sua extraordinária contribuição para a causa e orgulha profundamente aqueles que, como eu, têm o privilégio de receber esta homenagem. Muito obrigado a todos. Senhoras e senhores, para proceder neste momento, a leitura da segunda Carta de Porto Alegre, escrita por ocasião da 25ª edição do Fórum da Liberdade, eu convido ao palco o vice-presidente do IEE, Getúlio Reale. Segunda Carta de Porto Alegre, por ocasião do 25º Fórum da Liberdade. Passados 25 anos da realização do primeiro Fórum da Liberdade, em Porto Alegre, o Instituto de Estudos Empresariais torna públicos, por este documento, os princípios que entende adequados para conduzir o país, nos próximos 25 anos, à liberdade e à prosperidade. Reconhecemos a redemocratização, a estabilidade monetária e o processo de abertura de mercados ocorrida nas décadas de 80 e 90, como conquistas importantes da sociedade brasileira, cruciais para o desenvolvimento do país. Entretanto, preocupa-nos o atual cenário institucional brasileiro, que sufoca a liberdade e o empreendedorismo do povo e, em consequência, a prosperidade dos cidadãos brasileiros. Acusamos o enfraquecimento de nossa democracia, causado pela corrupção e pelo controle exercido pelos poderes executivos sobre os legislativos, em todos os níveis da federação, mantido através de concessões de cargos. A diminuição da competitividade das empresas nacionais, sufocadas em burocracia e em impostos altos e complexos, verdadeira causa da perda de indústria para outros países. A deterioração e insuficiência da infraestrutura brasileira, submetida ao controle estatal, lento, ineficiente e perdulário nos seus investimentos. A calamidade do sistema de educação brasileiro, insuficiente para formar cidadãos aptos a trabalhar e prosperar numa economia moderna. Os frequentes ataques às liberdades civis, tanto no campo da liberdade de expressão, como na intromissão do Estado em aspectos privados da vida humana, representados pela ditadura do politicamente correto. A errônea visão de crescimento do Estado brasileiro, sustentada pelo assistencialismo e pelo manejo irresponsável das finanças públicas e variáveis econômicas. Frente a esse cenário, deveras preocupante, manifestamos como primordiais para o país os seguintes princípios. Reiteramos a necessidade premente de reduzirmos o tamanho do Estado brasileiro. O gigantismo de nosso aparato estatal tem oportunizado o crescimento da corrupção, a captura dos governos por grupos de interesse e sufocado a atividade empreendedora e a população em geral, pagadora dos impostos que sustentam essa máquina inchada. Propomos a redução e simplificação da carga tributária brasileira, como forma legítima de preservação da atividade econômica no país, rejeitando as barreiras à importação e o subsídio de setores específicos. Defendemos a abertura à iniciativa privada dos investimentos em infraestrutura no Brasil, oportunizando agentes privados atuando em mercados livres a alocação de recursos na solução desse gargalo de nosso desenvolvimento.
Indicamos o fomento da iniciativa privada em todos os graus como alternativa viável, duradoura e eficiente para a solução do déficit educacional brasileiro. Defendemos a limitação do governo em todos os seus níveis, que não deve invadir a esfera privada dos cidadãos, nem regular sua conduta quando não invada os direitos de outras pessoas. O Estado não deve fazer pelos indivíduos escolhas que cabem exclusivamente a eles. Por fim, lembramos e reiteramos aquilo que já dissemos há 25 Fóruns da Liberdade. O nosso país será, amanhã, o que dele nós fizermos hoje. Não existe destino manifesto. Só seremos um grande país se todos nós, a sociedade, tivermos a grandeza de desafiar nosso momento histórico, rompendo os grilhões que nos mantêm presos a um passado de atraso e privilégios, incorporando-nos ao grupo das nações que, deixando livres seus cidadãos para o uso de suas capacidades, conseguiram atingir o grau de desenvolvimento jamais imaginado. Porto Alegre, 16 de abril de 2012, Instituto de Estudos Empresariais. Obrigado. Senhoras e senhores, eu peço neste momento para que os senhores, mais uma vez, fiquem em pé para ouvirmos juntos, e quem sabe até cantar, o hino do Rio Grande do Sul. Agradecemos às autoridades que integraram a nossa mesa principal. Considerem-se dispensados, podem retornar aos seus lugares. Vamos dar por encerrada a solenidade de abertura.